Nesse momento, sinto que perdi toda uma vida tentando ganhá-la. Me sinto refém de uma impiedosa ditadura. Acreditei e investi. Ainda nem paguei os equipamentos e máquinas e já estou no vermelho, só para manter meus funcionários em casa. Me impedem de trabalhar, trancando as portas da minha empresa. Pior, chegaram e soldaram para que eu nem possa limpar e eliminar os ratos que porventura apareçam. Me puseram de joelhos. Ameaçam me prender, processar. Me tratam como um criminoso. Logo eu que sempre respeitei as regras. Eu só queria... Droga, nem sei mais o que eu queria. Me deparo com um fim e constato que nunca tive liberdade. Eram apenas concessões. Diziam tanto que Bolsonaro seria um ditador, mas é o único que defende nossos direitos, de ir e vir, de trabalhar para sustentar nossas famílias. Os outros se dedicam a roubar nossa dignidade. Eu conheço a realidade de uma favela. Já morei numa, já entrei em algumas. Saindo das ruas principais, onde ainda cabem carros, temos os becos. Locais onde quase só é possível passar uma pessoa de cada vez. Onde as pessoas se submetem ao crime organizado, mas não o aceitam. O contrário de como fazem governadores e a emissora de TV cujos donos são pulhas. São capazes de divulgar ordens de traficantes como se fosse algo positivo. Aceitar a parceria do crime organizado na determinação de confinamentos é uma completa deformação moral. O isolamento só faz sentido para dar tempo para que a criação da infraestrutura hospitalar aconteça. Mas após 2 meses, nenhuma estrutura funciona. Todos os respiradores que o governador do Rio de Janeiro comprou tiveram mutreta. Dória fez o mesmo, comprando e pagando por respiradores que nunca foram entregues, comprando aventais superfaturados, mais que superfaturados, aventais caríssimos. O hospital de campanha do Maracanã não funciona. Nunca funcionou, mas recebeu o adorno de jardinagem ao custo de 25 milhões de reais. Içaram tendas enormes e caras. Em Nova Iguaçu tem lá um espaço enorme parado e abandonado, que seria um hospital de campanha. Enquanto prédios como o Hospital Paulino Werneck, na Ilha do Governador, permanecem fechados. Mesmo acontece em Casimiro de Abreu, do lado de uma UPA abandonada e fechada, construíram um hospital de campanha, que também não funciona e que também está vazio. Esses são exemplos de algo recorrente em todo o país. Mas agora dizem que precisam de mais tempo e que vão fechar tudo, proibir toda a circulação. E você, para estar na rua, vai precisar comprovar necessidade, senão será preso, multado, processado, marginalizado. Se as pessoas têm que sair para trabalhar, comprar comida, ir ao médico e na farmácia, irão de transporte público, o que as expõe mais ainda do que ir de carro, por conta do rodízio, por exemplo, lá em São Paulo. Na verdade, as restrições à circulação de veículos têm relação direta com as manifestações. É mais censura do que profilaxia. O cidadão comum não pode aceitar que, sob o manto negro da pandemia, criminosos sejam soltos e aqueles que sempre trabalharam sejam ameaçados, coagidos e tratados sem respeito. Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde dizia que não existia pandemia. Quem disse que o vírus chinês era uma gripezinha não foi o presidente, foi o médico garoto propaganda da Rede Globo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres
na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. Terça-feira, dia 4 de fevereiro, o presidente declarou estado de emergência em saúde pública para conter o novo vírus chinês e encaminhou para o Congresso um projeto de lei para colocar de quarentena os brasileiros repatriados. Ainda em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro mandou buscar os brasileiros na China, os que viviam em Wuhan. Enquanto isso, no mês de fevereiro, o Rio de Janeiro, São Paulo e cidades do Nordeste foram invadidas por turistas de todo o mundo. O curioso é que sambistas exaltam o carnaval. Dizem que o carnaval é o maior espetáculo da Terra e que faz circular, segundo o Eduardo Paes, mais de 1 milhão de pessoas só na cidade do Rio de Janeiro. Mas agora, toda essa movimentação é irrelevante. Nada tem a ver com a pandemia. Foi um período onde uma bolha mágica isolou o país de qualquer contágio. E concluem que a culpa é do presidente. Portanto, nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino, compra os respiradores, Bolsonaro assassino, habilita as UTIs, Bolsonaro assassino, compra os testes, Bolsonaro assassino, né? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. Não, Ciro. Você é que é um genocida canalha ao fazer politicagem com isso. O presidente é o mesmo que está preocupado com o desemprego, as falências e a fome. O mesmo que luta contra a mídia corrupta e os políticos derrotados em seu afã de dinheiro público em plena pandemia. O presidente que põe em xeque a economia, mas que socorre os mais humildes com auxílio de R$600, antecipa o 13º, aumenta o Bolsa Família, socorre os autônomos, micro, pequenos e médios empresários, compra máscaras, envia recursos para municípios, compra respiradores e distribui para estados e municípios. Basta ver que enquanto o presidente se preocupa com a imagem do país para atrair investidores, imprensa e políticos de oposição falam mal de nós o tempo todo. O governador e o prefeito de São Paulo chegam ainda a compartilhar imagens de túmulos e caixões empilhados para a imprensa esquerdista internacional. Meu caro, põe a mão na consciência e veja quem deseja que tudo seja destruído. Quem se aproveita da pandemia para exigir dinheiro do governo federal e desvia esse dinheiro. O direito de ir e vir foi suprimido. O direito ao livre culto foi suprimido. O direito a manifestações foi suprimido. E por quem? Por um grupo de governadores autoritários, descolados da realidade das pessoas que precisam se sustentar. Decisões desastradas dos governadores sobre as gargalhadas de Lula, Ciro e Fernando Henrique Cardoso. E pensar que em nosso país, grande parte das pessoas não tem sabão em suas casas. Sabão. Água para beber é difícil. Que dirá para banho, para lavar as mãos. Mas a prioridade do Congresso Nacional é votar verba partidária, orçamento e jamais pensar que a prioridade de grande parte da população é água tratada. 50% do nosso povo não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à água tratada. Mas as prioridades do Congresso e do STF são as fofocas de Moro, os exames médicos do presidente e seus próprios rendimentos. A felicidade de Lula, Ciro, Boulos, Freixo, Zé Dirceu, Rodrigo Maia, Alexandre Moraes, Fernando Henrique Cardoso e toda a corja é ver o circo pegar fogo.